Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Estante Podcast. Eu sou Lúcio Flávio e hoje conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Gabriel, muito obrigado pela presença. Bem-vindo ao Estante Podcast. Eu que agradeço. Obrigado, Lúcio. Prazer estar aqui. Gabriel, a primeira pergunta, defina Belo Horizonte. A paixão de qualquer pessoa que vive aqui sabe que esse é o melhor lugar do mundo para se viver e que precisa de ainda muito mais para garantir que a gente não fique para trás diante de um planeta que tem evoluído, que tem visto cidades se tornarem ainda mais atualizadas, modernas, criativas, inovadoras, e a gente tem tudo para isso, porque o Belo Horizontino não é pior do que ninguém. Sei que você viajou bastante, né? Estudou fora. Para uma pessoa que esteja em outro país bem distante, como é que você definiria ou falaria dos atrativos da cidade para quem não conhece ainda? Olha, quando eu viajo, né, e a gente começa a conversar, as pessoas perguntam de onde você é? Brasil, obviamente que todo mundo conhece e tem uma imagem do que é o Brasil. E a imagem brasileira está muito calcada ainda, obviamente, no Rio de Janeiro, mas as pessoas sabem que existe São Paulo, conhecem a questão da Amazônia, do Nordeste, e eu falo, sou de Belo Horizonte. E aí a maior parte das pessoas fala, onde? E eu digo sempre, olha, é a terceira região metropolitana depois do Rio e São Paulo, para já dar uma dimensão. Já causa, né, uma curiosidade. Estamos ali. Segundo, nós estamos nas montanhas e não no litoral. E é uma cidade que tem a melhor gastronomia do Brasil, a gente mais acolhedora e que se você for, você vai se sentir em casa. Ou melhor, você vai se sentir na cozinha, porque a gente lá tem uma capacidade de receber, de tratar bem. E claro que a gente vende Belo Horizonte com gastronomia, com alguns espaços que nós temos, mas a verdade é que para a gente atrair as pessoas para cá, nós precisamos de muito mais, mas é muito mais mesmo. Não adianta ter uma gastronomia incrível se a gente não tem um serviço de qualidade. Eu sempre comparo essa lógica com uma dinâmica que a gente tem na América Latina, que é o Peru. Muita gente viaja do mundo inteiro para pousar em Lima, visitar Machu Picchu, conhecer Cusco e voltar. Nossa gastronomia é pior do que a peruana? Eu diria que não. Eu diria que, inclusive, é melhor. A peruana tem mais tem o seu charme. Né? Claro, tem aí mais trabalhado. Você tocou no ponto principal. Marketing, Sim. Divulgação, publicidade. Ou seja, nós precisamos incentivar iniciativas que vão trazer o turista para cá, que vão divulgar Belo Horizonte no planeta. Então, Lima, aí Machu Picchu. Nós temos atrativos instagramáveis, porque Sim. A verdade é que, claro, a história do povo Inca é muito interessante, a aventura de subir ali de Águas Calientes é muito boa, mas o que 90% dos turistas querem é posar diante das ruínas incas, nos Andes, fazer um clique e postar. Exato. Inhotim oferece muita coisa assim. Ibitipoca. Não, se é por falta de paisagem, né, no entorno de Minas, aqui no entorno de Belo Horizonte e na nossa cidade, nós não vamos padecer. E ainda, nós temos a questão do turismo histórico. Quem vai a Cusco fica muito impressionado, mas talvez vai ficar ainda mais em Ouro Preto, que está aqui pertinho, Tiradentes. Então, você tem que vender esse pacote e tendo Belo Horizonte como um espaço obrigatório, porque tem muita gente que pousa aqui em Belo Horizonte, dorme, vai no Inhotim, não passa por aqui, vai embora. E mais um ponto, que é a questão do serviço, as pessoas que atendem, desde a hora da chegada até a hora que a pessoa vai embora, num restaurante, num bar, no que seja, tem que ter um tratamento muito qualificado. E você tem que garantir o acesso rápido do aeroporto internacional para cá, aí já é uma obra mais estruturante, mas que a gente precisa trabalhar. Então, a verdade é que Belo Horizonte, de acordo com um grande amigo meu, Washington Fajardo, é uma pérola a ser descoberta. E tem outros atrativos aqui na cidade que as pessoas não veem porque eles estão mal cuidados. Atrativos existem, mas não tem a vocação. Já se foi se falado. Tem, olha só. Não, quando, mas, eu te digo, vocação... Por exemplo, o turismo de negócios. Isso foi falado por muito tempo. Vem com o turismo de negócio para cima da gente. Pois é, que é uma coisa que era sem fundamento. Não, vamos na vocação. Vamos na vocação. Quando, nos anos 40, o JK ergue a Pampulha e coloca aquele lago cercado de um cassino e de uma casa do baile, o mundo está em guerra.
Então, os artistas norte-americanos, ao invés de atravessar o Atlântico, vêm para a América Latina e se apresentam, já que o Rola ele era proprietário de Cassino da Urca, estava fazendo o Quitandinha, o Copacabana Palace. Então, esses artistas também se apresentavam no Cassino da Pampulha. E Belo Horizonte era um atrativo incrível para as pessoas. Olha aquela cidade, olha aquele lago, o que eles fizeram lá. Olha o que é ficar no centro de uma cidade planejada, com as avenidas arborizadas, as ruas bem cuidadas. Então era uma novidade. Era incrível. Você se hospedava no Brasil Palace Hotel, ali na Praça 7, em Art Deco. Do lado você tinha o maior cinema da América Latina, que era o Cine Teatro Brasil, com todas as novidades, cercado de gastronomia ali no centro, onde você caminhava, ia ver a Praça da Liberdade. Ou seja, e você ia para Pampulha para um grande evento. Nós temos grandes eventos acontecendo no mundo inteiro. Trazer isto para Belo Horizonte, num lugar que sabe receber bem, onde você come bem, é um atrativo. Então, essa coisa do turismo de negócio, eu questiono um pouco. Por quê? Porque nós, depois da pandemia, estamos na era do Zoom. Ninguém viaja para fazer reunião. Isso não segura. Só ponderando que eu sempre questionei. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em turismo também. Sim. Então, a questão do atrativo, ele tem que ser construído com uma conjuntura de fatores. Você não pode impor lógico. Um atrativo como tentaram fazer com Belo Horizonte. Isso foi... Pronto, estamos de acordo. Isso é totalmente errado. Ou seja, assim, não, você vai vir aqui trabalhar, você vai ficar mais um dia. Que isso? O cara que tá na outra vibe. Você tem que atrair as pessoas. No Rio não tem dessa de vem cá trabalhar e ficar mais um dia. Exatamente. Entendeu? O Rio tem uma série de atrativos e não para de construir mais. Então, por exemplo, na hora que o prefeito Eduardo Paes vira e fala assim, vou pegar essa região portuária aqui. Eu sempre fui muito apaixonado pela história das cidades em geral, do Rio é uma delas. Aí você tem ali o cais do Porto, né, a Praça Mauá. Estava completamente abandonada. Abandonada para quem não conhecia a história. Você pisa ali, eu olho para o edifício à noite, onde foi a Rádio Nacional, eu falo, poxa, isso daqui é um potencial enorme. Sim. Aí você olha para dois outros prédios, não, aqui tem um potencial enorme. Aí você olha para o PIR, isso daqui tem um potencial enorme. Mas você tem esse olhar, mas quem não tem, não consegue perceber isso. Mas Então não é um atrativo. Mas toda pessoa que ama tem esse olhar. Não é só com a cidade. Quando você ama alguém e você vê, olha, mas aqui não está legal. Você consegue falar, não, vamos melhorar aqui vai ficar bom, aqui isso, aqui aquilo. Então, eu estou dando esse exemplo ali do Porto, porque vai derrubar a perimetral. Aí tudo, nossa, vai derrubar a perimetral do Rio de Janeiro, não sei o quê. Vai derrubar a perimetral. Não é possível que isso daqui fique atrapalhando e tal. Sim. O edifício à noite, leiloado agora. Vai voltar a ser residência. A rádio, o espaço vai ter histórico, o terraço vai ser incrível. Sem falar no que já foi feito. 2 prédios recuperados, é o MAR, Museu de Arte do Rio. O PIR virou Museu da Manhã, que é hoje um dos museus mais atrativos do planeta. E, mais do que isso, a região do centro voltando a ter gente vivendo, gente morando. Você está me dizendo que faltam, né, por esse exemplo, coragem, vontade política e amor à cidade. Claro. Você tem que somar algumas coisas fundamentais quando o assunto é Belo Horizonte. Fora a parte do negócio em si, né? Mas eu acho que tem alguns... O início de tudo tem que ser por aí. Eu acho que a gente tem que somar alguns valores, inclusive cristãos, sim, na hora que você vai cuidar de uma cidade. Amar é fundamental. Amar verdadeiramente, não de maneira eleitoreira. Eu vejo quando dá a eleição alguns candidatos, olha eu aqui comendo caol. Não, amigo. Caol eu já comia substituindo a cachaça por uma madeira. Ou seja, eu comecei ali pequeno com meu pai. Então, amor é muito importante. Cuidado. Perseverança. Coragem. E, sobretudo, a ideia de não deixar as coisas inacabadas. Então, por exemplo, se eu disser para você, olha, na Belo Horizonte, que eu imagino para o futuro, o complexo da Lagoinha foi para o chão. Do mesmo jeito que a perimetral no Rio foi. Porque é inaceitável chegar pela Avenida Antônio Carlos e ver aquela sim, zona zumbi na porta da cidade. E se você tiver coragem, determinação e amor, a Antônio Carlos entra por baixo e sai ali, na beirada da Afonso Pena. Da mesma forma, você consegue fazer isso com a Cristiano Machado. Da mesma forma, você consegue fazer isso na direção da Tereza Cristina. Então, você joga aquilo embaixo. Aí, o que surge? Espaço. Para amassorar de coisa, não. Surge ali um belo sim, parque, sim, na porta da entrada. Se você tem um parque ali, uma área verde, o que as pessoas têm? No entorno desse parque, o terreno ganha valor. Aí, com a iniciativa privada, você consegue erguer torres residenciais
na porta do metrô, do BRT, para as pessoas morarem. Uma ocupação urbana sustentável e Em com cima, valor, né? em cima do metrô de Belo Horizonte, você tem uma área que não faz sentido. Por quê? Porque é uma grande cicatriz na planta da cidade. Você tem o metrô passando ali, né? Vamos pensar do viaduto da Floresta, viaduto Santa Teresa, até o viaduto ali do Extra. Você tem uma desconexão com a cidade. Essa área, por cima dela, ela pode ser um parque linear. O metrô passa a ser coberto. Os prédios que são históricos e têm valor bacana para a cidade podem ser requalificados. Esse dia me ligou o síndico do Acaiaca, o senhor Antônio Miranda, que é um apaixonado pelo prédio, apaixonado pela cidade. Começou trabalhando como sujeito que verificava os tickets de cinema no Cine Acaiaca. Ele, Gabriel, estou super empolgado, quero que você venha aqui porque eu construí um café no topo. Que é um bom exemplo, Acaiaca. É um belo exemplo. Então, na verdade, todas essas coisas que você vê estão no repertório urbano do planeta, mas você não vê acontecendo aqui em Belo Horizonte. Por quê? Porque eu sinto que os prefeitos que ocuparam nos últimos anos aqui, a saber, né, o Fuad e o Calil, tinham e têm suas qualidades, todavia, falta repertório urbano. O que é repertório urbano? É você saber o que Seul, na Coreia do Sul, fez. O que Paris está fazendo, o que Londres está fazendo, o que as cidades asiáticas, europeias, americanas têm feito. Mas, desculpa, os anteriores também não fizeram. Eu vou dizer para você que... Não estou criando juízo de valor para Não, vou dizer para você que os anos... História de Belo Horizonte, vamos lá, que aí eu, sem personalizar. Você tem uma fase da criação da cidade. É de uma ousadia absurda. Ou seja, de 1893 a 1897, você tem uma criação de uma capital em 4 anos. Sim. Ela não fica prontinha, mas é um grande avanço. Nos anos iniciais, você tem evoluções incríveis acontecendo aqui. Em questão de 5 anos, de 1897 para 1902, estava sendo inaugurado o sistema de bonde. Né? Uma cidade que já nasceu, ao contrário de outras brasileiras, com sistema de canalização, esgoto. Sim, toda planejada. Toda planejada. Aí beleza. Quando chega os anos 20, você já tem a cidade sendo inundada, nos anos 30, 20, 30, de Art Deco. Ou seja, já começa a surgir o que eu falei para você, o maior cinema da América Latina, a verticalização, papapá. Aí o JK, também meu porque modelo... a atividade econômica começa a florescer, né? E, sobretudo, porque não só a atividade econômica local, mas a atividade econômica do Estado passa a ter Belo Horizonte como seu espaço de todo. Então, centro financeiro, a Rua Espírito Santo começa depois a se coalhar de bancos ali. Foi o que eu quis dizer, exatamente. Exato. A concentração econômica pujança. E até por causa da transformação das cidades brasileiras, adquirindo todos os trabalhadores uma mudança na nossa economia. Aí o JK vira prefeito. Exemplos. Está lá a Lagoa da Pampulha pronta. Ao invés dele, muita gente queria que fosse um conjunto habitacional. Falou, não, conjunto habitacional eu vou fazer próximo do centro. Eu vou fazer o IAPI. Eu vou fazer no Cine Brasil um restaurante popular na Praça 7. Eu vou pegar a Amazonas e vou esticar ela até a contorno, porque daí a pouco nós vamos ter que dar uma vazão para uma zona industrial. Sim. Visão. JK conclui o seu mandato, depois vira governador. Como governador, ele tem muita intervenção em Belo Horizonte também. E aí, lamentavelmente, vem a ditadura. Eu quero mostrar onde é que a coisa interrompe aqui no crescimento da cidade. Quando você tem os anos 60 e a ditadura, ela foi muito cruel, Lúcio, com as cidades brasileiras e com Belo Horizonte específico. A gente para de eleger vereador, para de eleger prefeito. E os prefeitos mais biônicos da ditadura, eles têm... E aí eu acho que essa é a mentalidade que permaneceu na nossa cidade. Eles têm uma visão pouco sonhadora, pouco ousada, pouco apaixonada, mas é uma visão de obrinhas. O que eu chamo de obrinha? É aquela obra que é um arroz com feijão e que não preocupa com a beleza, com a promoção da cidade, com o crescimento do sonhar. Por exemplo, o córrego do Leitão, ele inunda quando chove. Ele vem lá pela Prudente de Moraes, passa ali no centro até desaguar na Rudes. Vamos tampar. Ao invés, claro, você não tinha repertório urbano ali, o mundo ainda não tinha esse repertório, e muitas cidades do planeta fizeram isso, como Seul, que eu citei, como outras cidades na Coreia do Sul, como Madrid. Madrid, por exemplo, tampou um dos seus rios, mas nos últimos anos destampou e fez um parque linear.
Então, esses prefeitos da ditadura foram se preocupando com essas obras, tampa rio, faz viaduto, faz ponte, faz o quê, mas que foi deixando a cidade horrorosa, porque ela não tinha uma preocupação com uma beleza urbana, com uma estética urbana, com as pessoas. Identidade. Com a identidade de Belo Horizonte. Então, dos anos 60 até os anos 80, meu Deus, uma tragédia. Quando você tem a redemocratização, num primeiro momento você passa por um problema grave de caixa, sistema inflacionário, problemas de servidores. E a lógica da comunidade local, do país, é muito voltada para o serviço. Ou seja, então nós temos que cuidar muito da saúde, da educação. Isso é muito importante mesmo. Mas o pensamento urbano vai sendo deixado para trás. Então você tem o Pimenta da Veiga, né? Tem o Sérgio Ferraro, Pimenta da Veiga, a Milka. Aí depois você começa com o Patrus. Quero elogiar o Patrus. O Patrus teve uma preocupação enorme com praças, com a questão do orçamento participativo, de trazer, portanto, as pessoas para o processo decisório. Exato. É muito importante. Conversar e nos dar pertencimento. Ele não podia ser reeleito e aí veio um prefeito que eu acho admirável, Célio de Castro. Sério. Olha que honra para um prefeito ser apelidado de Doutor BH, um médico, ou seja, uma pessoa... O prefeito dos 100 anos também teve esse privilégio. E nos 100 anos, em 1997, eu era criança, né, tinha 11 anos de idade, mas eu lembro de vários feitos. Uma urna sendo inaugurada com cartas para daqui 100 anos. Eu estou nessa urna. Você escreveu lá? Não, porque teve um livro, né? Eu trabalhava com esporte na época, a gente teve uma parte lá que a gente participou. A urna está lá no Parque Municipal, né, perto das cabeças dos fundadores. Então, uma preocupação de requalificar a Rua da Bahia. Ou seja, um prefeito que não fale sobre Rua da Bahia como algo sério, como algo a ser cuidado, não sabe o que é Belo Horizonte. Não sabe o que é a importância do eixo da Afonso Pena até Augusto de Lima. E eu ando todos os dias ali. Quando eu saio de casa à noite e vou abrir o meu estabelecimento e cuidar do meu estabelecimento ali na Avenida Afonso Pena... E você mora no centro. Eu moro na Tupis com o Rio de Janeiro, desço a Tupis até Afonso Pena e vou caminhando até Álvares Cabral para, depois de um longo dia, ainda ter mais um último turno no meu cotidiano, porque eu também sou empreendedor. Quando eu passo ali e vejo o Otton vazio, sabe como se você tivesse uma visão que vê ao mesmo tempo o que já aconteceu no passado na cidade? É como se eu passasse na porta do Bar do Ponto. Eu vejo ali, vejo o Drummond entrando, a Abigail Renault, o Milton Campos. Ou seja, isso já foi grandioso. Deixar isso morrer é deixar nossa cidade definhar. Então eu sinto que assim, aí veio o Célio, Pimentel, e você foi perdendo essa coisa da alma da cidade, da história da cidade, ou seja, da grandiosidade de Belo Horizonte, que pode e deve ser. A gente teve um rompimento aí do Célio, que também adoeceu. Infelizmente ele sofreu um AVC. Talvez ali tenha causado esse rompimento. Esse AVC do Célio foi triste para ele, para a família, e muito triste para a nossa cidade, porque eu acho que ele tinha uma dimensão do tamanho de Belo Horizonte e, bom, as coisas foram se perdendo. Claro que eu posso apontar méritos. Eu tive com ele em algum momento, assim, mas é muito isso que você falou, né? Ele tinha esse amor verdadeiro. É fundamental. Né? Isso é fundamental. Você tem que gostar de morar aqui, de viver aqui. E outra, eu sou uma pessoa que quero ter meus filhos. Eu tenho hoje uma convivência muito próxima com a minha mãe, com a minha tia e com a minha irmã. É a minha família, meu núcleo familiar mais próximo, que eu valorizo muito. Mas quero ser pai. Quero erguer a minha família. E quero que o meu filho, minha filha, vivam em Belo Horizonte. Progridam em Belo Horizonte. Semeiem essa terra, plantem aqui e colham aqui. Porque muitas das pessoas da elite ou que vivem aqui na cidade veem os seus filhos irem para São Paulo, irem para fora de Belo Horizonte. Não, vai estudar fora, vai crescer fora, vai progredir fora. Aqui não tem nada, não. Uai, que isso? Aí você já abandonou a cidade. Até um ponto que você tocou, um parênteses, falou em educação. Belo Horizonte era conhecida por ter colégios de excelência. Isso também se perdeu, de certa forma. Porque eram pulverizados, né? E essa questão de estudar aqui, né? Era o contrário. As pessoas vinham para Belo Horizonte estudar. Sim. Olha, aí você tem um misto de sentimentos. Não é exatamente pela questão urbana, mas estou concordando com você. Do aspecto econômico. Estou concordando com você. Eu digo misto de sentimentos atual. O que eu acho que é um misto de sentimentos? Eu passo pela porta do Instituto de Educação de Minas Gerais, onde eu estudei, e falo, minha nossa,
Exato. Até vai ter a edição da Modernos Eternos lá esse ano, vai requalificar o prédio e tal. Eu estudei ali. O que foi a história do Instituto de Educação nessa cidade, nesse estado? Sim. Ele é uma ruína. Ele é uma ruína. E a história está perdida. Né? Ao mesmo tempo, eu vou sempre no Colégio Militar de Belo Horizonte, que é onde eu estudei também, e por ali, pelo contrário, a excelência continua de pé. Outros exemplos. Fecha o Isabela Hendricks, que era uma instituição. Sim. Minha irmã estudou lá. E, ao mesmo tempo, você tem a sede ali do Pitágoras, na Prudente de Moraes, no Icinho, ali na barragem, que está virando uma nova sede do Bernoulli. Sim. Você tem que pegar o que está dando certo, porque eu tenho certeza que recuperar um prédio histórico, colocar um colégio de excelência lá é muito bom. Agora, sobretudo, como prefeito, você precisa muito cuidar da educação pública. Esses dias aconteceu algo muito interessante. Um amigo me ligou falando: Gabriel, eu estou colocando as minhas 3 filhas numa escola municipal de ensino infantil aqui, 1,5 aqui perto de casa. Estou impressionado, porque eu gastaria 8 mil, 9 mil reais para colocá-las numa escola particular. Eu estou escolhendo colocá-las numa escola pública. A minha preocupação, eu estou tirando a vaga de alguma mãe que precisa? Aí eu falei assim, não, aí você não está. Porque onde você mora não tem o interesse da mãe deixar. É um bairro mais na Centro-Sul. Todavia, lá nas comunidades onde a mãe tem que sair cedo, deixar o filho em segurança para ir trabalhar, voltar e pegar, tem um problemão, meu amigo. Sabe por quê? Primeiro, para aumentar o número de vagas, a gestão do prefeito Alexandre Calil cortou o ensino integral. Ou seja, ao invés de a criança ficar o dia inteiro na escola, sim, ela passou a ficar metade do tempo. O modelo é um modelo de sucesso, o MEI. Era, não é mais. Era. Você tem agora... Por esse fator Esse fator prejudica muito, muito mesmo. Por quê? Porque a mãe não consegue. Se o filho não fica lá o dia inteiro, não resolve para ela. Sim. Não resolve para ela. E mais, a escola... Aí vou recomendar aqui para todo mundo conhecer um projeto que é ligado à London School of Economics Cities, que é um lugar que eu virei mestre em cidades agora, chama Urban 95, ou em português, Projeto Urbano 95. É uma cidade voltada para quem tem até 95 centímetros de altura. As crianças. Em que a escola, ela não é um espaço só dela chegar lá de manhã e estudar e voltar. Ela é um hub local. Ela é um clube. Ela fica aberta o tempo inteiro. A criança pode ficar lá sempre, vai ter um cuidador, vai ter uma integração com a comunidade. Iniciativa pública ou privada? Pública e privada. Tá. No sentido em que a prefeitura tem sempre o papel de direcionar. E você chama parceiros. Então você imagine, tem uma escola, ela tem um conjunto de quarteirões no entorno dela. Você pode fazer parcerias com empresas, pode parceria com lideranças locais, com idosos que permanecem sozinhos nas suas casas e que podem estar na escola, desenvolvendo atividades junto com essas crianças. O Oriente faz muito isso. O Japão faz muito isso. Sim. Você conecta a geração mais velha com a geração mais nova. Um cuida do outro. Você evita o envelhecimento mental das pessoas mais velhas. Humanitária. É muito importante. Mas para fazer isso, para cuidar da educação, você tem que saber o que acontece. Você tem que estudar o assunto, tem que ver que é possível. Porque muita gente não faz as coisas porque acha que não existe. E fica sempre com aquela dúvida e tal. Então, nesse processo... E outra coisa, né? Nós estamos falando de educação fundamental, ensino médio, escolas. Nós temos a UFMG. Nós temos uma joia acadêmica aqui, que é a UFMG. Ela tem que estar integrada com a comunidade. Quando eu falo da educação, que era... sem também criar juízo de valores, que tem ótimas escolas ainda, mas tinha uma gama de opções... Né? Inclusive as universidades. Então, Belo Horizonte ela tinha uma propensão a se tornar, né, um cluster quase de educação. E também não soube aproveitar. Né? Quer dizer, as iniciativas também foram passando de que a cidade pudesse criar, né, em torno dela, né, um valor que agregasse a identidade. Mas você tem... veja, o prefeito... Eu quis dizer assim, que as coisas vão passando... Por quê? Porque o prefeito tem que ser obsessivo. O prefeito tem que entender o seguinte, você não está competindo, e você está competindo só com a região metropolitana. Não é só, por exemplo, Nova Lima, Betim, Contagem, Berité, que estão nos arrancando pessoas que moram aqui porque ficou mais fácil morar nos outros lugares. A gente está competindo
com as outras capitais brasileiras o tempo inteiro. Sim. E você está competindo com o planeta. Exato. Alguém aqui em Belo Horizonte pode contratar um serviço de criação de logomarca de alguém que está trabalhando na Índia. Sim. Né? Então, essa competição de universidades, eu citei essa instituição que eu estudei, London School of Economics. Ela está incrustada ali em Londres, pertinho do Tamisa, estação de metrô. Ela não é um campus universitário desses modelos afastados, ela está no miolo da cidade. Então, a estudantada está ali. Então, veja, moram perto, circulam perto, lazer perto, mas o mais importante, as empresas estão de olho, querem se conectar. Veja um efeito curioso que a PUC tem feito. Eu estudei na Milton Campus, Direito, e fiz na PUC Publicidade e Jornalismo. Hoje, a PUC tem pego um conjunto de prédios vazios na Praça da Liberdade e colocado os estudantes lá. E a busca pelos cursos na Praça da Liberdade é muito maior do que no Dom Cabral. Sim. Por quê? A pessoa vai, obviamente, escolher morar ali perto. Muita gente do interior. Ela circula e você vai criando um ambiente de negócios. Porque o estudante que está ali e tal, direito, já vai estagiar no escritório que está ali na Savassi. Então, veja, olha que modelo de cidade interessante. A cidade, para ela florescer, ela precisa de um sistema circulatório, igual a gente. Senão, se a cidade está travada, se as pessoas não se encontram, se elas não esbarram, a cidade não progride. E cai nessa questão de conexões. Citando o PUC, eu também fui professor da PUC. Você lecionou lá o quê, Lúcio? Comunicação, administração. No 43 ali, no também, 13? Fui em Arcos e aqui. Você fez aqui no 13, você foi professor também? Também. Que legal. E passei um período na Newton Paiva também. Né? Trabalhei com a reitoria e também como professor. Uma época, a Newton Paiva, ela chegou a ter quase 200 projetos de extensão universitária na cidade. Olha que legal. Quase 200. Né? Ela chegou a ser o maior centro universitário do país. Você tinha o FMG, com excelência, a PUC, maior Universidade Católica do mundo. Newton Paiva, o maior centro universitário do país, né, de acordo com alguns critérios. Então, você tinha essa pujança, né, da educação da universidade na cidade. Né? Isso acabou não sendo mais absorvido, né, por motivos econômicos e não aconteceu mais. Não só com a Newton, como as outras também. Mas eu digo assim, porque não houve a conexão da cidade absorver isso. Né, com a iniciativa pública e iniciativa privada também. Né? E aí a cidade vai perdendo... Parece que ela vai perdendo... Vou te contar uma iniciativa que eu acho a melhor do Brasil. E de uma capital que eu acho que deve nos inspirar muito. Recife. Não só a capital, né, pernambucana, mas também uma das principais capitais brasileiras e do Nordeste. Sim. Você tinha um problema ali que era... Pensa nas universidades, o aluno se forma em ciência da computação. Vai embora de Recife. Se forma, vai embora de Recife. Sim. Silvio Meira e um conjunto de pessoas que amam Recife falam assim, cara, nós não podemos deixar isso acontecer. Aí eles olham para uma região mais central ali e falam, aqui só tem prédio abandonado, sem uso e tal. Vamos trazer algumas iniciativas universitárias para cá. E vamos trazer as empresas para cá. Baixa completamente a carga tributária do lugar. Então, você instalar a empresa ali, não paga nada. E começa a oferecer opção de emprego, lazer, cultura. De repente, o Porto Digital, que é uma das iniciativas que eu mais aplaudo no Brasil, ele consegue integrar o ambiente universitário ao ambiente urbano, gerar emprego de alta qualidade, reter talento na cidade, recuperar uma zona abandonada histórica. Ele já está na sua terceira fase de expansão. Se você ver as fotos do antes e do depois, abandono, prosperidade, falta de oportunidade, inclusão. E aí, os recifenses são melhores do que nós? De jeito nenhum. Tem vários exemplos de recuperação urbana central, que isso não acontece aqui, né? A gente estava falando do centro de Belo Horizonte, você mora lá, né? O centro, a impressão que nos passa é cada vez mais degradado. Claro. E um processo contínuo, de muito tempo. Né?
Porque a visão... Olha, vamos comparar. Mas eu quis dizer assim, não é só a iniciativa pública, ela é fundamental e importante. Né? Mas o que falta para que o centro... Você tem um empreendimento no centro. Né? Mas a gente vê que a maioria, né, de grandes empresas saíram do centro, migraram. Né? O comércio também ele tem uma degradação, né? Mas tem que juntar iniciativa privada e pública para que revitalização do centro. Qual que é o ponto de partida? Bom, não é o que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo. Olha como é que a Prefeitura de Belo Horizonte está tratando o centro. De maneira superficial e com maquiagem. Não adianta você chegar e fazer assim, não, tem aqui uma praça, a Praça Rio Branco, fazer uma reforma nela. Beleza, importante, está lá o monumento, equilíbrio e liberdade, tá. Fazer uma reforma na Praça da Estação. Vou colocar asfalto na rua. Vou fazer isso e aquilo, tudo ali onde as pessoas vêm para dar um tapinha. Não vai na raiz. Não resolve. Como é que você começa a mudar o centro, ok? Primeiro ponto. Você precisa fazer o que eu chamo de acupuntura urbana. Você pega a área e você tem que criar um grupo em que cada pessoa vai cuidar de uma área pequena. Pode ser, às vezes, um quarteirão. Vou pegar um exemplo. Se eu sou prefeito, eu pego o eixo Avenida Santos Dumont, que vai da Praça da Estação até a Praça da Rodoviária. Esses dias eu fiz isso, eu andei lá com algumas pessoas, falando, deixa eu mostrar para vocês as oportunidades que estão aqui. Então você tem lote vazio, prédio abandonado, calçadas, um negócio horroroso. Primeiro ponto, tributário. Esse é fundamental. Você precisa injetar ânimo em quem vai empreender. Então atenção, daqui até aqui está zerado o IPTU em 5 anos para quem erguer um prédio. Aí, não, mas e o caixa? O caixa já não conta com aquela região, amigo. O imóvel está abandonado, o cara não está pagando o IPTU, não está valendo o IPTU progressivo, que é uma coisa fundamental que está na Constituição desde 88 e não se aplica. E a degradação ela vai acontecendo. Então, a primeira política para o centro é tributária. Okay. Por quê? Porque Nova Lima fez isso. Por que Nova Lima subiu? Menos dificuldade nas regras de construção, atração tributária. Todo mundo fala, mas pagar IPTU em Nova Lima é muito melhor. Aí, hoje, a pessoa fala, mas e o caixa, não sei o quê? Depois que você tem lá uma soroca de prédio, de gente vivendo, não sei o quê. Eles vão sair porque subiu um pouquinho o IPTU? Não. Então, você tem uma primeira fase de incentivo. Esse é um ponto. Segundo ponto, é uma política agressiva. Mas, desculpa, só em relação a essa primeira fase, né, o incentivo para a iniciativa, né, privada, né, de quem vai empreender. Sim. Mas o atrativo para que se convença as pessoas. Eu já vou chegar nesse ponto, é o terceiro ponto. Segundo ponto é uma questão de facilitação de regra. Você não pode trazer para o empreendedor dificuldades para utilizar todo o terreno, para erguer um prédio com capacidade de venda, que seja lucrativo e tal. Aí vem o terceiro ponto. O prefeito, esses dias eu brinquei dizendo que a prefeitura tem que receber quem empreende na cidade com champanhe. E aí alguém falou assim para mim, nossa, mas você não pode dizer isso, porque você pode ser mal interpretado de colocar uma garrafa de champanhe na mesa do prefeito para receber as pessoas. Deixa eu explicar bem o que eu quis dizer. Quem coloca dinheiro num lote que está vazio e gera moradia, quem recupera a cidade, quem cuida do lugar que eu amo, não pode ser recebido com uma porta na cara, com dificuldade, com burocracia. Quando eu disse quero receber com champanhe, receber com hospitalidade, gentileza e perguntar o que está te atrapalhando para você não ter mais problemas na hora de construir. Tudo que o empresário quer ouvir é isso. Claro! E, se possível, o champanhe eu pago do meu bolso. Não é dinheiro público, não. Eu pego ali no meu bar, que está do lado da prefeitura. Se alguém sair da minha sala falando, prefeito, esse quarteirão que está aqui vazio, abandonado, eu vou fazer aqui 2.000 unidades habitacionais, com comércio, fachada ativa, vai estar iluminada, a calçada vai estar cuidada, parará. Sabe o que isso significa? Ali não vai ter criminalidade, ali vai ter gente gerando dinheiro, ali vai ter emprego, ali vai ter tudo que uma cidade precisa. Gostei, você ganhou um coquetel, a gente passa ali no bar no final do expediente e ainda te dá. Brincadeiras, porque eu também tenho horror ao politicamente correto. Se eu for prefeito, empresário não vai ser tratado do jeito que é tratado nessa cidade, não. É que
E é bom falar isso. Eu falei Quem desses três tira da pontos. pobreza, quem dá dignidade do ser humano é a iniciativa privada ou empresário. Não é que a iniciativa pública não faça isso, né? Mas a obrigação da iniciativa pública, no meu entendimento, né, é o cuidado. Né? É o cuidado do todo. Claro. Mas quem vai gerar emprego e renda não pode jogar isso nas costas, né, do Estado, do município. Essa né? é uma não discussão. É só olhar quem progride, quem prospera, quem está dando certo, de um jeito democrático e com valores democráticos, e ver o que é que funciona. Sim, Ou seja, e outra, a força do progresso, a força do desenvolvimento, ela é urbana, ela é da cidade. É nas cidades que a riqueza é gerada. A gente tem que falar que isso tudo, né, converge para a dignidade do cidadão, da pessoa. Né? É muito maior que isso tudo. Né? Você falou, perdão, pai. Não, por favor. Não, eu quero dizer assim, eu sei o que é isso. Ou seja, eu também sou empreendedor, eu também sou empresário. Eu sou um homem feliz porque num dos meus empreendimentos, 10 pessoas vão trabalhar felizes, são bem remuneradas e colocam em casa o que dá dignidade para suas famílias. E vão lá e gostam e sentem que elas fazem parte de um negócio que cresce. E isso tudo, para você fazer em Belo Horizonte, é só com dificuldade. Você quer ver um exemplo? Esses dias chegou lá a notificação da prefeitura. Você está vendendo a mesa do seu bar pelo Simpla. Qual é o problema? Não, porque de acordo com um decreto tal, regulamento tal, parará, poruru. Você quer o quê? Que eu coloque um telefone com gancho no meu estabelecimento para a pessoa ligar, gostaria de reservar uma mesa para essa noite? Ou não, ela pode usar uma startup surgida em Belo Horizonte, Sim. criada por pessoas de Belo Horizonte, usada no Brasil inteiro, para reservar de maneira fácil. Um caso de extremo sucesso. Veja, que prefeitura antiquada é essa? É inacreditável. Né? É inacreditável. E esses dias o meu amigo e sócio, né, o Léo Paixão, fechou a hamburgueria dele na Savassi. Notificação. A placa, 3 centímetros maior do que não sei o que e tal. A mesa está colocada muito próxima da parede. Tarará, pururu. Quer saber? Tchau. É isso. Quer saber? Tchau. E quantas pessoas tentam criar coisas legais, criativas, incríveis na nossa cidade? Cara, o empresário de Belo Horizonte, ele tem que ter orgulho. Eu conheço o mundo empresarial na cidade. Nós temos um mundo empresarial aqui em Belo Horizonte com personalidades muito dignas e repletas de valores. Repletas de valores. Vou pegar um exemplo para vocês. Eugênio Matar. Sim. O Eugênio é um cara que tem uma alegria de conversar com ele, sentar com ele e ter aulas do que é empreender, o que são valores. Localizando, né? Para quem não conhece, da Localiza. A Localiza. E veja, por que eu estou falando do Eugênio? Uma pessoa com preocupação social, uma pessoa com valores, uma pessoa que está querendo fazer uma transformação urbana. Eu sempre brinco com ele, né? E aí eu me permito, porque eu sou amigo. Se eu fosse prefeito, ele não teria feito aquele prédio ali no Cachoeirinha, não. Por quê? Eu falei, Eugênio, deixa eu te contar o que os grandes empresários como você estão fazendo em Nova York, ou em Paris, ou em Londres. Tem esse prédio aqui abandonado no centro. Tem esse prédio abandonado no centro. Ao invés de você erguer uma torre espelhada longe, você vai pegar esse prédio aqui, você vai retrofitar ele. E a sede vai estar aqui. Sabe por que ela vai estar aqui? Porque aí as pessoas que trabalham contigo, elas não vão precisar, eu sei que o seu negócio também é carro, mas elas não vão precisar de carro. Por quê? Você vai incentivá-las a se mudarem para o entorno. Aí a torre que você vai erguer não é a torre da empresa. Em conjunto com outras iniciativas, a torre que vai subir é uma residencial. Porque as pessoas vão ter a seguinte qualidade de vida. Elas vão acordar, deixar os seus filhos numa escola próxima, ir caminhando para o trabalho. Aí no almoço elas vão sair. Elas não vão pedir a comida para o escritório, não. Elas vão comer em algum lugar próximo ou vão levar de casa e vão comer num parque, vão comer numa praça. Por que essas cenas que a gente vê em cidades que dão certo, a gente não replica aqui? Porque falta esse diálogo do mundo empresarial com o mundo público. Porque ele encontra a porta fechada, porque ele encontra dificuldade. Você lembra no almoço que nós tivemos na associação? Estava um convidado
E você lembra do que eu falei para ele? Sim, Ou seja, sim. ele citou várias vezes a faculdade de engenharia da Ricardo Montijo, UFMG. da Direcional. O Ricardo da Direcional. Ele citou a faculdade de engenharia muitas vezes. Eu devo tudo da faculdade de engenharia, nós da faculdade de engenharia. Eu perguntei, o senhor já foi lá recentemente? Já viu como está? Falta dinheiro na Direcional? Acho que não. Mas falta um prefeito. Ele falou, Ricardo, vem cá comigo conhecer a faculdade que você estudou. Quantos engenheiros se formaram lá contigo que estão aí, ó, prosperando? Sim. Vamos lá requalificar esse prédio? Aí por quê? Porque o processo está na gaveta de alguém, não sei o que e tal. E você tem que fazer as coisas acontecerem. Não, e você falou no ponto certo, né? Faltou a motivação e você trouxe essa motivação. Da hora que eu falei, público ali. Ele estava ali... Se motivou na hora. Você tem toda a razão. Exatamente. Você tem toda a razão. Eu não sei como está o prédio, faz anos que eu não volto lá. Exato. O prefeito tem que fazer isso. O prefeito tem que conhecer os lugares, os personagens, as possibilidades, as conexões. E ele tem que ser ousado. Ele tem que virar no evento como aquele e falar, vamos lá comigo? A ousadia também é a capacidade de enxergar isso tudo. Né? É uma dose adequada de ser cara de pau. Esse é um bom conceito de ousadia. Você citou aí sua conversa com o Eugênio Mattar. Me veio a questão da mobilidade urbana. Sim. Né? Acho que o ideal, né, o ser rico, é que você não precise, rico no sentido mais amplo, obviamente, é que não ande de carro blindado, mas que possa andar de transporte público, seja ele qual for, né? Porque isso significa que você tem as condições necessárias que a cidade te oferece. Belo Horizonte não oferece isso. Né? E não precisa ir longe. Né? Eu trabalhei numa grande empresa, a sede no Rio, no centro do Rio, né? E os diretores, gerentes, o Rio tem um ônibus, né, que tem ar-condicionado. Então, muitos deles usavam o transporte Por questões de sobrevivência, inclusive. Porque sair para o centro ali é uma questão complicada e tudo. Né? Então, assim, mesmo falando de Rio de Janeiro, que tem uma complexidade muito grande em vários fatores. Belo Horizonte não te oferece isso. Eu sei que se a gente falar de transporte público aqui, é uma conversa que renderia um episódio por si só. Mas o que você poderia dizer sobre a questão do transporte público de uma maneira mais sucinta? Você sabe, daqui é bom para um corte. Eu convidaria as pessoas que querem ser candidatas a prefeito ou prefeita de Belo Horizonte. Seria melhor do que um debate. Você sentaria todas essas pessoas diante de uma tela para elas jogarem SimCity. Você já jogou SimCity? Não, já ouvi falar, mas nunca joguei. Pois bem, tem algumas versões, tem uma mais recente até do Nintendo Switch. O que é o SimCity, para quem nunca viu? Você tem um território, ali é o joguinho, você tem algumas ferramentas aqui, estrada, zona residencial, comercial, industrial, escola, hospital, você vai, tem tudo ali. E vai lá, prefeito, você tem um orçamento e começa a construir. O que muita gente comete de erro no SimCity? Ele pensa assim, eu vou fazer aqui a zona residencial, aí eu vou fazer de cá a zona comercial, eu vou fazer aqui a zona industrial. E aí eu vou conectar essas zonas por uma estradinha, um jogador mais amador. Sim. O que vai acontecer? As pessoas que moram aqui, trabalham aqui e compram aqui. O que acontece com esses eixos aqui de rodovia, de rua? Entope. Sim. Entope, sobretudo se você não tem um transporte público. Trânsito, muita gente pensa que é um problema da via, que é um problema do ônibus, que é um problema do deslocamento por carro, por qualquer veículo que seja. Trânsito é um problema de como você constrói a cidade, de como você dispõe as pessoas. Se você mora longe de onde você trabalha, você já tem um problemaço. Dá para todo mundo morar perto de onde trabalha? Não. Sim. Aí você já tem um segundo momento. Então, para você resolver o trânsito, o primeiro ponto é mudar a lógica de cidade. Quando você começa lá no joguinho, no SimCity, você ainda não tem todas as possibilidades de construção ativadas. Você vai ganhando isso à medida em que a sua cidade vai aumentando. Mas eu já fico louco para ter o residencial de alta densidade. O que é isso? Prédio, adensamento. Por quê? Porque se você só tem no começo casinha, e você quer ampliar o tamanho da cidade, nós vamos precisar dessa mesa inteira aqui, nós vamos precisar de muito terreno. Porque é pouca gente vivendo no espaço territorial. Quando isso acontece, a cidade ela vai se espalhando
muito no território. É o que aconteceu com a região metropolitana de Belo Horizonte. Você vinha com um processo de adensamento do centro e de repente isso trava. Trava porque a cidade ela não consegue desenvolver dentro do espaço adensado boa qualidade de mobilidade. Ou seja, garantir que as pessoas ali pode ter carro, mas não pode precisar do carro. Todo mundo tem direito a ter seu carro. No final de semana, quero pegar o carro, quero ir para Ouro Preto, quero ir para o interior, quero... Não tem problema nenhum. Só que você não pode se sentir obrigado a usar, você não pode não ter outra opção. Esse é o problema. E quando você tem um modelo urbano em que lá vai a pessoa morar em Ribeirão e tem que trabalhar no centro de Belo Horizonte, eu sempre pergunto, é um hábito terrível meu, vou ser atendido, vou conversar com alguém, e você mora onde? Conversa com as pessoas que trabalham no centro. Iberité, Ribeirão das Neves, Contagem, Betim. Como é que você vem para cá? Olha, eu vinha de ônibus, mas não dá mais. Então eu comprei uma moto. Eu estou vindo de carro. Esse movimento de vir e ir acaba com isso. Esse é o principal problema. O principal problema é que na hora em que as pessoas estão vindo trabalhar e na hora que elas estão indo para casa, a cidade trava. A cidade trava. 3 horas da tarde... Não é tanto. E tem outro problema, né? Que é um problema que Belo Horizonte não resolve por uma burrice enorme. Recentemente eu criei, com muita briga, com muito esforço, o Tarifa Zero para estudantes de Belo Horizonte. Um dos problemas de trânsito na cidade é escolar. Sim. Só que nos Estados Unidos, em outros lugares do planeta, você vê aquele ônibus amarelo, o tradicional escolar, que leva as crianças de casa para... Como é que nenhum prefeito enfrentou esse problema ainda? Por que na nossa cidade o pai e a mãe têm que levar o filho em casa, gerando um congestionamento, levar o filho na escola, um congestionamento enorme? Onde é que está uma política pública de transporte escolar em Belo Horizonte? Não existe. Não existe. Ele pode ser no próprio ônibus, quando você estimula pelo Tarifa Zero, ou você pode ter, eu adoro os suplementares, e os suplementares eles estão ficando sem a oportunidade de trabalhar, estão sendo destruídos pela prefeitura, são famílias, são pessoas carinhosas, são pessoas que sabem cuidar de gente. Por que você não transforma essas linhas ou esses amarelinhos em determinado momento do dia num transporte escolar? Ou seja, que são vai períodos cuidar especificamente, e você vai tirar uma preocupação enorme das famílias e trânsito da rua. Então, por que eu brinquei do SimCity ao invés de ser um programa eleitoral? Porque prometer, não sei o quê, mas vamos ver na prática aqui como é que essa pessoa atua, qual que é a preocupação dela. Isso é uma boa ideia. Vamos botar o povo para jogar. Pois é. Também daria uma discussão mais ampla sobre metrô. A pergunta vai ser bem direta. É viável o metrô em BH? Super viável. Ele é viável. Todavia, eu não acredito no metrô como um projeto de curto, médio prazo. Sim. É uma obra complexa e eu acho que não dá para ficar esperando. Mais uma vez, vai ser um debate eleitoral e o assunto metrô vai voltar. Vai. Aí eu já sei o que eu vou ouvir. Um dos candidatos vai dizer que ele conseguiu recurso, e o recurso está lá. A outra candidata vai dizer que não, estava travado porque era do governo federal, agora está no governo estadual. De prático. O prefeito de Belo Horizonte ele tem que liderar a região metropolitana e o metrô ele é fundamental para integrar a região metropolitana. Mas, de concreto, existem outras prioridades quando o assunto é mobilidade. Vamos falar do metrô que existe hoje. O que um prefeito pode fazer em relação ao metrô que já existe hoje na cidade? Aposto que ninguém vai dar essa resposta que eu vou dar agora. Nas estações de metrô de Belo Horizonte, salvo aquelas protegidas por ADE, por exemplo, Santa Teresa, você encontra o absurdo dos absurdos. Você tem um nódulo de metrô e no entorno dele você não tem um adensamento, não. Você tem, tudo baixinho. Tem que fazer. O que um prefeito tem que fazer? Ele tem que pegar os nódulos das estações de metrô e adensar. E criar nesses nódulos adensamento que vão gerar conexões para outros adensamentos. Quando você vê o mapa de Belo Horizonte, as pessoas conseguem identificar com muita clareza ali a região da Contorno, vão da Antônio Carlos ali para Pampulha, Amazonas para Contagem. Esse é o nosso eixo principal. Esse L invertido é o principal problema de trânsito da cidade. Mas você já tem nódulos sendo criados. E você não pode olhar Belo Horizonte sozinho, você tem que perceber o que é a mancha urbana na região metropolitana. Aí você vai ver esse L e 3 manchinhas aqui, com uma propensão de crescimento para o eixo Confins.
né? Para o eixo norte, para o eixo oeste aqui. É onde dá para crescer. Por quê? Para Nova Lima, temos um problema. Tanto que eu até sugiro ali para aquela região um outro projeto, que é o Parque Metropolitano da Serra do Curral, que criaria o que você chama de buffer zone. Istambul está fazendo isso, outras cidades já fizeram, que é uma preservação de uma área verde e uma criação de um novo anel urbano que daria não só uma mobilidade, mas também um crescimento, uma questão residencial. Um prefeito de Belo Horizonte precisa pegar o L do metrô. De certa forma, o CESU ali depois de Nova Lima é uma ideia de novo residencial que vai desafogar um pouco o processo, não? Vai não. Essa obra aí que está sendo anunciada, né, o Ministério Público fez uma junção, João Marcelo, mais a Prefeitura de Belo Horizonte, estamos fazendo uma obra para desafogar o trânsito de Nova Lima em Belo Horizonte. Já vi esse filme. Tipo assim, Los Angeles tinha uma estrada com 3 faixas, 4 faixas, 5, 6, 7, 8... E aí hoje você olha a hora do rush lá, tudo lotado. Por quê? Porque não existe funcionalidade de mobilidade se as pessoas vivem no lugar e trabalham longe dali. Então, assim, quem foi viver em Nova Lima, está vivendo lá, num prédio daqueles ou num condomínio, e segue trabalhando na Savassi, está condenado ao engarrafamento na garagem. Por quê? Por quê? Porque é tão óbvio, entendeu? Não precisa ficar explicando isso. Agora, o risco para Belo Horizonte é qual? Veja que as pessoas, elas estão morando lá. O título geralmente ainda está aqui. O filho estuda aqui. O lazer é aqui. Quando a chavinha virar para o lado negativo, ou seja, não, mas por que eu não trabalho aqui também? Por que o meu filho não estuda aqui? Por que eu não passo a ter orgulho de falar, sou de Nova Lima? Aí nós estamos ferrados. É que eu acho que a questão do conceito de CESU vai muito para isso, né? De concentrar os serviços. É o que eu não quero deixar. Mas acho que é um pouco da tendência. Mas é porque aí vamos fechar a porta, né? Vamos fechar a chave. Vai todo mundo para Nova Lima. A área urbana lá tem uma capacidade de crescimento muito maior. Aí acontece com Belo Horizonte. Isso não está nas mãos de Belo Horizonte. Tá sim. Não, tá sem reverter. Sim. Tá sim. Não, pode acontecer os dois casos. Não pode. Não pode. Porque se você criar um núcleo de crescimento lá e esse núcleo ficar mais atrativo, cidades morrem. Detroit morreu. Olha só, Detroit era uma cidade... Então é urgente que Belo Horizonte... É urgente. Detroit, por exemplo, é uma cidade que não viu acontecer o que estava acontecendo. A indústria automobilística teve a mudança de eixo para a Ásia e a cidade era toda baseada nisso. Sim. Pum! Prédios abandonados. Tudo abandonado. Cidade fantasma. Aí assim, não, mas isso para Belo Horizonte... Bom, nós temos em Belo Horizonte uma força chamada governo. É uma cidade de funcionalismo público. Beleza. É uma cidade de serviços. Sim. Mas cadê a valorização da economia de ponta? Eu não deixava fazer aquela... agora que foi inaugurada em Nova Lima, de insulina. Sim, Por que vocês não estão fazendo aqui? Ó, o Barreiro. Tem um metrô, tem não sei o que e tal. O que é isso? O João Marcelo é danado. Tá de parabéns. Menino bacana, amigo meu. Menino, modo carinhoso de dizer, jovem, um político jovem. Não, é apaixonado com a cidade. Eu brinco com ele, ó, João Marcelo. Eu virando prefeito de Belo Horizonte, o senhor se prepare. O senhor não vai ter concorrente frouxo e antiquado, não. Viu? Nós vamos... E mais, brincadeiras à parte, cresce todo mundo junto. Mas eu acho, Gabriel, que, obviamente, né, o fator determinante é o fator econômico, no sentido dos incentivos e tudo. É isso que, no final, conta. Mas há também uma questão quase que anímica, né, de entender que Belo Horizonte está estagnada, está envelhecida, não tem nada que promova ou que traga incentivos. Nova Lima é diferente. O conceito... Não. Belo Horizonte não está envelhecida, não está anímica, não está antiquada. Quem está antiquado e sem energia é a prefeitura. A nossa cidade... Se você voltar no tempo, eu falo por mim. Não. Quem tem identidade, quem tem história, quem tem potencial, isso é Belo Horizonte. Nova Lima pode suar a casaca.
eu fiquei fora de Belo Horizonte há alguns anos, um bom tempo. Quando voltei, parecia que eu tinha parado no tempo. A cidade Sim. era absolutamente a mesma coisa. Entendeu? Belo Horizonte passa essa impressão, eu estou falando assim com muito amor pela cidade, né? Eu te entendo. Com a oportunidade de não estar aqui, também resolvi ficar aqui, né? De uma cidade que ela está parada no tempo. Sim, eu vou repetir. Eu estudei na Milton Campos. Eu abria a janela e olhava para Nova Lima e eu via uma paisagem. Isso nos anos de 2000, eu estudei lá 2005, 2006 até 2011. Abria a janela da faculdade e não via nada. Se a gente quisesse depois da aula reunir, jantar, Sim. então, não tinha. Exato. Zero. Quem abre a janela 10 anos depois vê uma cidade que se ergueu ali. Exato. Por quê? Porque Belo Horizonte perdeu essa oportunidade. Dá para recuperar demais. Por exemplo, esses dias eu subi lá no Concórdia pela primeira vez. O prédio mais alto de Minas Gerais está a alguns metros do limite de Belo Horizonte, em Nova Lima, numa rotatória. Em nenhum lugar do mundo você faz uma torre daquele tamanho numa rotatória. Só aquela torre ali, é o que eu falei de trânsito. Aí faz trincheira, faz isso, faz aquilo. Se você continua tendo um crescimento, e se você continua tendo, as escolas estão em Belo Horizonte, o lazer está em Belo Horizonte, o trabalho está em Belo Horizonte, óbvio que aquele pontilhão vai continuar sendo estrangulado por uma gente que vai e volta todo dia. Tem serviço de ônibus? Tem serviço de metrô? Não tem. Todo mundo que está ali é obrigado a pegar o carro e vir. Então, ou seja, isso não vai dar certo. O que vai dar certo? Trazer essa pujança de novo. E já está acontecendo. Já está acontecendo em que sentido? Não porque a prefeitura está fazendo. Mas tem muita gente que percebe assim, poxa, eu fui morar em Nova Lima. Eu estou lá numa torre. Eu continuo vindo para Belo Horizonte todo dia. Final de semana, eu quero estar em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, pô. Tenho orgulho da minha cidade. Aí, eu fico 3 horas no trânsito todo dia, isso não faz sentido. Então, mobilidade é um assunto ligado a planejamento urbano. E se eu tiver a honra, o privilégio de sentar na cadeira de prefeito, você vai ver o que acontece com Barro Preto, com o centro, com as cercanias da Contorno. Não vai ficar aquele abandono, porque eu sei como fazer. E mais do que isso, eu sei fazer. É diferente porque tem muita gente que não faz ideia do que é um planejamento urbano. Sabe o que acontece? É preciso muita humildade para cuidar de uma cidade. O que eu falo de que é humildade? Você não sabe das coisas. Ouvir o outro. Você tem que ouvir o outro. E mais, você tem que estudar, poxa. Sim. Sabe, eu tenho uma certa birra. Democracia não é só para acadêmicos, para quem tem diploma. Não é. A democracia é um regime muito louvável porque ele defende a participação de qualquer um. Só que na hora que você senta numa cadeira de prefeito de Belo Horizonte e você vai descobrir o que está acontecendo, você fala, não, eu vou reunir um time bacana. Ah, amigo. Empresa não funciona assim, não. Exatamente. Time não funciona assim, não. Você coloca era ali... com relação ao que eu ia fazer dentro da empresa, isso não é não, assim não que funciona, funcionaria. não. E embora ser prefeito não é ser empresário, é ser um líder político. Ser prefeito não é só ser síndico, é ser um líder político. Mas tem que ter o espírito empreendedor. Super. E tem que ter também um espírito do conhecimento. Você precisa entender o seguinte. Qual é o problema de Belo Horizonte? O centro é abandonado. Perfeitamente. Quais são os 5 principais exemplos de centros abandonados no planeta que se requalificaram? Sim. O que é que eles fizeram? Opa, os 5 fizeram a mesma coisa? Então, deve ter um caminho aqui. Aprender com os E erros eu e com os parto acertos. de uma máxima. O Belo Horizontino não é pior do que ninguém. Se o sul-coreano fez, se o americano fez, se o espanhol fez, nós também. E a gente parte daquilo que você falou no início, né? Acho que o melhor que nós temos são as pessoas, né? Sempre. E também não criando novamente um juízo de valor, mas esse acolhimento mineiro, essa capacidade de solidariedade, de entendimento, né? Acho que não perdemos isso. Gabriel, eu não queria terminar sem antes falar nós falamos de empreendedorismo agora, né? Que o prefeito tem que ser também um empreendedor. Que você faça um pouco da sua vida como empresário, como empreendedor. Né? Como é que você concilia isso? Eu que eu nunca contei, eu acho que as pessoas não sabem. Eu venho de uma família com muitos valores cristãos. Então, eu tenho uma mãe muito querida, Dona Maria do Carmo Souza, a Dona Carminha,
E eu sou filho do seu Gilson Marques de Azevedo. Como é que eles me criaram? Olha que história que talvez se identifica muito com a história de Belo Horizonte. Primeiro ponto, não são nascidos aqui. A minha mãe é de Araguari, meu pai é de Pirapora. O que eles vêm fazer em Belo Horizonte? Buscar oportunidade. Sim. Ou seja, minha mãe sai lá de Araguari para estudar educação física na Universidade Federal de Minas Gerais e se torna professora da rede pública estadual. Okay? O meu pai, que morava em Pirapora, ele vem para Belo Horizonte no momento em que ele se transforma em um membro da Polícia Civil, inspetor e tal, conhecido por investigar crimes complexos aqui na cidade, mas depois ele faz direito e se torna advogado. E cria um escritório ali na rua Curitiba 1800. Toda vez que eu passo, agora tem um espaço gastronômico lá no escritório dele, eu lembro com muita saudade. Né? Papai faleceu com 80 anos em 2020. Bom, então ele cria um escritório de advocacia em Belo Horizonte. A minha mãe, depois que se aposenta do Estado, ela se transforma numa empreendedora. Ela descobre que há um mercado de uniformes e de vestidos de festa na cidade. Então me lembro com muito carinho da minha mãe bordando, com uns óculos aqui na ponta, vestidos que ela fazia sob medida para as mulheres aqui da cidade e tocando uma confecção com costureiras. No apartamento, eu morava ainda não onde o prédio eu morava no prédio ao lado, fazia uma confecção com 8 costureiras, todo mundo Sim. ali trabalhando, fazendo uniforme e tal. Eu vi a minha mãe me criando, costurando, empreendendo e entendendo desde cedo que é com o trabalho e com a dedicação que você ergue uma família. Exato. Chegou o momento em que minha mãe teve um problema de saúde muito grave, que a minha irmã estava fora de Belo Horizonte, ela teve uma oportunidade, depois ela voltou, e que meu pai também teve um problema grave de saúde. E eu me vi numa situação em que eu tive que tocar a confecção. Olha. Foi a primeira vez que eu falei assim, opa, eu não conheço nada disso. Deixa eu conversar aqui com costureiras e tal, ver quais são os clientes, não sei o que, papapá. E de repente estava eu ali tocando uma confecção de roupa. Nunca foi a minha vontade, nunca foi a minha vocação. Eu já estava estudando direito, publicidade. Logo depois, eu próprio abri uma empresa de comunicação. Então, numa época, em 2008, que eu vi uma oportunidade. A internet, ela está gerando um mercado. Quando eu estudei na PUC, a aula sobre a internet era fazer banner. De 2005 a 2008, né, era um início, um primórdio. Hoje a gente está na era dos influencers, do Instagram e tal. Então, gerei oportunidade. Acabei participando da Jus Brasil também, que é uma grande empresa de legal tech. Né? Participei de escritório de advocacia e fui empreendendo em várias coisas. Porque eu nunca achei que a política, você deve viver de política. Você deve viver para a política. Sim. A política não deve ser o seu ganha-pão. Né? Então, hoje, eu tenho muito orgulho de um dos meus negócios, já vou abrir outro, estou muito empolgado com o segundo que eu vou abrir, mas eu vi ali no centro, porque eu faço o que eu falo. Eu sou o que eu prego. Isso é cristão. Sim. Isso é justamente você não ser hipócrita. Eu acho muito importante, né? Eu vi ali no centro o espaço vazio, um salão do Automóvel Clube, na Afonso Pena, que eu quero ver requalificado. Fui lá, falei, vamos aqui requalificar tudo. Os móveis foram restaurados, tudo tal, e abri lá um estabelecimento que soma gastronomia, música, lazer, cultura. De quarta a sábado, 8 horas as portas estão abertas. Quarta e quinta, 8h30, o show começa. Sexta e sábado, 9h30. Meu dia pode estar um caos. Que é o Mina Jazz Bar. Mina Jazz Bar. Meu dia pode estar um caos. Eu dou meu jeitinho, eu passo lá para abrir o show. E todo dia eu falo, obrigado para vocês que estão aqui. Sabe, vocês estão fazendo com o que a gente acredita seja verdade. O lugar no centro, requalificado, com gastronomia, com música, que estava vazia, agora tem vocês. Aqui trabalham 10 pessoas. Todas as noites, desde o primeiro dia, a gente abre com música, com músicos de Belo Horizonte, que sofreram muito na pandemia, Sim. porque não tinham onde se apresentar, e estão aqui hoje para vocês. E vou de mesa em mesa,
sirvo as pessoas, pergunto qual a comida, o coquetel, não sei o quê, converso, pergunto se está tudo muito bem, preparo, levo, porque isso é empreender. Com certeza. Se você for conversar com grandes empreendedores de Belo Horizonte, que hoje estão no topo de uma empresa, eles sabem o que a pessoa está fazendo para rosquear o parafuso. Né? Ela sabe do começo ao fim. O empreender é uma vocação. É uma vocação. Né? E acho que primeiro todo mundo tem que ser empreendedor de si mesmo. Né? Se entender, né, dentro de um contexto profissional e pessoal, né? E depois fazer o que você falou, fazer isso na prática, né? E dar exemplos. Né? Mas você falou, eu fiquei curioso, a questão da confecção, né? Você observando, você já tinha essa vontade do empreendimento, de ter um negócio, isso já veio com você? A política, ela nasceu para mim no âmbito do empreender. Porque empreender é identificar um problema e oferecer uma solução. O lucro advém disso. Sim. Né? Se tem alguém precisando de alguma coisa, você fornece essa Exato. coisa. O resto quebra. Então, no colégio, eu via, por exemplo, um problema. Estava lá o centro, eu estudei no colégio militar, tinha um centro hípico. Olha que privilégio, né? Para uma pessoa que estava no colégio público, ter ali uma oportunidade. Só que era tudo muito abandonado, não tinha cavalo, não tinha nada. E aí eu almocei com um general, falei, general, que a situação está de penúria, como é que a gente faz? Não, a gente vai conseguir os recursos, mas você ajuda a colocar o projeto de pé? Eu falei, pode deixar comigo. Aí chamei os colegas, tijolo, pintar obstáculo, preparar as aulas, não sei o quê, tosquiar, ferrar, fazer tudo acontecer. Essa ideia de que você não pode ficar esperando o outro fazer para você, você que tem que fazer, você que tem que correr atrás e junta a tua turma, planeja, tira a ideia do papel. É o que eu disse, isso está ser muito empreendedor ligado. de si próprio primeiro. Claro. E mais, nunca está contente. Sim. Nunca está satisfeito. Tem sempre algo a mais a ser feito, sempre algo mais a ser gerado. Então, hoje, eu já estou com os planos de abrir um segundo estabelecimento. Pode falar o... Não. Não vou perguntar, então. Mas também com a mesma pegada. No centro, num espaço que está... A minha pergunta seria essa, seria no centro? Ué, eu amo aquilo. Entendeu? Assim, eu quero morrer no centro de Belo Horizonte. É ali que eu quero viver a vida toda. Eu não penso em sair de jeito nenhum. Tem lugares ótimos na cidade, sim, também com uma pegada cultural. Se você não morasse no centro, eu gosto muito da Savassi. Acho Santa Teresa um lugar muito simpático. Vejo um potencial no Barro Preto. E não só. Tem, assim, por exemplo, eu vejo bairros que estão adquirindo uma história, que estão crescendo. A Pampulha. Sim. Olha, a paixão que eu tenho... Um lugar que eu talvez empreenderia, eu adoraria ver a orla da Lagoa da Pampulha como um grande calçadão de encontro na cidade. Quando você está ali, por exemplo... É que você não pode disputar a orla com carros passando. Isso é uma falta de visão ilógico, terrível, completamente lógico. Você pode muito facilmente pegar a via de trânsito e colocar atrás, né, assim, na via imediatamente anterior, fazer o circular e garantir que a orla ali da Pampulha seja um grande ponto de encontro da cidade. As casas estão ficando abandonadas. Aí você muda a capacidade de negócio e a orientação da orla. Pode ter restaurante, pode ter bar. Sim. Aí, atenção, moradores da Pampulha. Eu compreendo que não pode ter barulho, não pode ter perturbação e defendo isso. Mas, sobretudo, eu defendo que não tenha abandono. Porque é o abandono que vai trazer insegurança, desvalorização dos imóveis, falta de compreensão da vocação. Exato. Gente, o JK não fez a Pampulha para ela ser um cemitério. Claro. Ele não fez a Pampulha para ela ser um convento. Tinha um cassino, sim, e uma casa do baile. Ok? E por isso era chique. Por isso era bacana. Por isso é que ele, depois de estar no cassino, no grill do cassino, trabalhava o dia inteiro na prefeitura. E lá ia à noite, lá pro grill do Cassino da Pampulha, ouvia a banda ao vivo. E não satisfeito, ainda pegava um barquinho, atravessava a Lagoa da Pampulha com seresta e ia para casa do baile. O paralelo é que você só não tem um barquinho, né? Isso a gente providencia. Porque trabalha e vai pro seu bar. E sou conhecido por dormir muito pouco. Não tem problema, a gente vai, fica até tarde. E geralmente eu misturo. Em que sentido? Eu marco reuniões lá. Estão precisando encontrar. Eu falo, separo a mesa aí e tal. Então, eu além de estar ali, tem uma mesinha que é uma reunião. Ou com
alguém que está num bairro, ou com um político, ou com um vereador, ou com não sei o que e tal, eu levo, eu misturo o trabalho para ali e já resolvo. Essa parte é boa. Um exemplo que eu acho que é bem sucedido é o Mercado Novo. Belíssimo exemplo. Conheço da aconteceu? Origem. Eu te conto essa história. Quando que a chave mudou ali? Conhecer personagens fundamental. Existe um personagem em Belo Horizonte que merece um prêmio. Chama-se Quick, Rafael Quick. Ele estudou naquela bela escola de negócios ali, no Horto, e ele é um designer. E ele viu um imóvel vazio na rua Juramento, no Santa Efigênia. E falou, eu vou abrir uma coisa aqui original, que é a cara de Belo Horizonte. Quem não conhece tem que conhecer o Juramento, 202. Sim. Grande exemplo de negócio, de economia criativa e tal. Da mesma maneira, ele criou um dia a ideia de ir lá no Mercado Novo, que eu já tinha levado alguns amigos empreendedores e falado, isso daqui tem um grande potencial. A história do Mercado Novo é a seguinte, você tem um mercado central, vou ser longe aqui, desculpa, mas eu prometo que é carinho e amor. Você tem a história do mercado da cidade, ele surge onde hoje é a rodoviária. Ali era um mercado. Era um mercado público, foi criado com metal e tal. Ele acaba não existindo mais. E onde era o campo do América, surge o mercado central. Iniciativa de várias pessoas e tal. Aí ele era aberto e a prefeitura resolve fazer um espaço novo, fechado, com os cobogós e tal, onde era a antiga estação de bonde da cidade, ali na avenida. E surge o Mercado Novo. Só que o pessoal do Mercado Central, bravo, não, nós não vamos para lá não. Nós vamos cobrir o nosso. E aí surge o desenho atual do Mercado Central, que é com os cobogós também imitando o modelo dos tijolinhos abertos lá e fecham. E ninguém vai. Então ele fica abandonado por muito tempo. E aí tem uma longa história, ele estava vazio. O Gabriel, que era o empreendedor lá, eu levei muitas pessoas falaram, esse daqui com o tom certo explode. Esse Rafael Quick e mais o Henrique Gilberto, que é um ótimo chefe, criam as duas primeiras lojinhas ali. A Cervejaria Vilela e a Cozinha Tupis. Eu tive uma lojinha lá, por um tempo, que eu alugava e fornecia para dois grandes empreendedores da cidade, que são proprietários da Made in BH. Falava, vou dar de presente para vocês isso, para vocês levarem a loja para lá. O lugar era R$1.000 por mês. A Made in BH, para mim, é uma das coisas mais importantes que a nossa cidade tem, porque ela transforma a Belo Horizonte em produtos. Sim. Então você tem o período da Praça 7 como um chaveiro, você tem... eu tenho uma tábua de madeira para frios e tal, que é a Raul Soares. Desenho, Art Deco, Marajoara. Olha que coisa. Então, e não tinha isso aqui. Não tinha. Você está caminhando em Paris, você acha a Torre Eiffel de fora, no camelô. Aqui, perguntava e a gente não tinha. Aqui você tem tinha coisa mineiras. Mas nós somos Belo Horizonte, tem identidade própria. Aí, de repente, o Mercado Novo começa a atrair. Consigo ver ali surgindo aos pouquinhos. E virou o que virou. Hoje, se alguém chega de fora de Belo Horizonte, é uma parada obrigatória. Agora, olha o entorno. O que está faltando? Você tem do lado do mercado um conjunto de espaços ali vazios que falta residência. Residência. O que está faltando ali no entorno é residência. E outras joias que precisam ser cuidadas. Por exemplo, o Cine Candelária, lá na Praça Raul Soares, está esperando um toque mágico. Já falei para alguns. A Galeria São Vicente teve esse toque mágico. Começou. E começou também. O Mercado Central já tem um potencial e por aí vai. Então, o Mercado Novo, para mim, é um belíssimo exemplo da Belo Horizonte que eu acredito. Falta a prefeitura resolver o grande problema tributário que eles têm com a cidade. Falta a prefeitura resolver o entorno. Falta cuidado, falta carinho, falta amor. Isso eu tenho de sobra. Falta conexão, amor por né? essa cidade. Conexão. Gabriel, agradeço demais. Eu queria... Bate-papo, né? Sim, da melhor forma. Te parabenizar, né, pela disponibilidade de estar com a gente e principalmente pela doação que você demonstra do amor à cidade. Isso, independente da questão política, é muito gostoso de se ouvir. Eu te desejo extremo sucesso. Obrigado. Eu fecho dizendo assim, tem muita gente que fala assim, poxa, mas se você não fosse vereador, se você estivesse nesse negócio de política, você seria um homem rico. Porque você canalizaria toda essa sua energia para empreender, para negócios, estaria ganhando milhões. E eu respondo assim, eu sou um homem rico. Porque para mim,
que sou, em essência, como os atenienses eram, um cidadão. Sim. Eu não sei ser nada se eu não tenho comigo uma cidade, as pessoas que eu amo, a minha família e tal. Isso é que te faz... se o dia não ter um mandato, perder uma eleição, disputar, isso faz tudo parte. Ser político é muito mais do que isso. Ser político, né, é estar na polis. Política é cuidar das pessoas da cidade. Né? Hannah Arendt falava, Atenas não era Atenas, eram os atenienses. Belo Horizonte, muito mais do que Belo Horizonte, são os belo-horizontinos. Então eu sou um homem muito rico por participar da vida da minha cidade, por querer crescer com a minha cidade, por querer ver Belo Horizonte nos melhores livros sobre urbanismo e sobre as histórias das cidades do planeta. Quero isso, vou lutar por isso e sei que não estou sozinho. Te desejo sorte, Obrigado. Sucesso e quem sabe aí quando você abrir o seu próximo empreendimento a gente conversa de novo, mais especificamente sobre essa veia empreendedora que é muito bacana. Vamos. Obrigado e boa sorte de novo. Obrigado a você que nos ouve, nos assiste. Estamos aqui no estúdio da Filma Vídeo Produções. Fique conosco para os próximos episódios. Um abraço e até a próxima.